Oi, tudo bem? Eu sou Raulino Júnior e você está assistindo ao Monotemático, um programa de entrevistas com autores de trabalhos de conclusão de curso. Hoje, o meu convidado é Felipe Ferreira, que fez especialização em Estudos Culturais, História e Linguagens no Centro Universitário Jorge Amado, em 2017. Felipe produziu um artigo intitulado Rainhas da Resistência, a Mulher Negra no Cinema Brasileiro. E esse é o nosso tema de hoje. Felipe, muito obrigado pela presença aqui no Monotemático. Parabéns pela sua pesquisa. Vai ser muito importante aqui para a gente gerar uma discussão interessante para quem vai assistir. Eu que agradeço pela oportunidade, por ter sido selecionado e por ter esse espaço de discussão, né? De aprofundar minha pesquisa e debater um assunto tão importante como esse. Tranquilo. E importante mesmo, né? Tão importante que você questiona, né, no seu trabalho o modelo de representação da mulher negra no cinema brasileiro. Isso. Não é isso? Com base em tudo que você pesquisou, como é que essa mulher é representada? Assim, no meu projeto de pesquisa, desde o início, de quando eu comecei a ler textos, ler referências, ver filmes, e até como espectador de cinema mesmo, você acaba percebendo, né, como é que se dá essa construção da representação da mulher negra no nosso cinema, né, no cinema brasileiro. E é perceptível que é uma representação patriarcal, estigmatizada e superficial, porque ela não mostra de fato como é essa mulher negra. O que é essa mulher negra? O que é que ela tem? Qual é o papel e a importância dela na construção identitária mesmo do país, né, do Brasil. E quando você vai vendo que essa representação ela é uma rasura bem mal feita, aí você vai entendendo o porquê disso, né? O porquê que essa mulher é sempre representada como a escrava, como a serviçal, como a lasciva, né? A sedutora. Por quê? Então, o que é que está por trás desses gatilhos cinematográficos, né? E aí eu pude perceber que tudo é uma construção de identidade, tudo parte da identidade. Eu começo o meu trabalho falando uma citação de Mercer, que ele fala que a identidade, ela, assim, em sumo, ela fala que a identidade precisa ser debatida quando ela passa a ser percebida como uma coisa não estática. Então, quando você vê que a coisa não está fechada, ela não digamos assim, ela não é estrutural, fixa, então é porque tem alguma coisa errada naquilo ali, tem um ruído. E o que é esse ruído? O que é que provoca esse ruído? E aí tudo é questão de identidade, então é uma leitura identitária que é feita errada. Então, ao longo dos anos, a mulher foi condicionada, ela não teve escolha, ela foi simplesmente condicionada a ter esse papel, a representar aquilo, e foi se normatizando essa representação e ela foi se perpetuando durante anos. E é uma coisa que passam a vender como uma verdade, né? E que de fato está longe de ser uma verdade. Então isso foi um dos estímulos que me fez mergulhar nesse tema e aprofundar mais essa discussão, né? Essa análise. Bacana. E no seu trabalho você aborda também a falta de mulheres negras em funções técnicas, né, da indústria cinematográfica, né, assim, e afirma que isso é responsável também pela ausência delas na tela, né, porque se não tem ali por trás alguém preocupado com isso, dificilmente vai ter alguém ali sendo representado da maneira que deve ser, né, da maneira respeitosa, como cidadã, com o personagem ali, com uma coisa muito bem estruturada. Então, pelos seus estudos, quando uma produção audiovisual é feita sem ter, né, uma população negra ali por trás, né, preocupada com aquilo ali. Quando tem sempre negros assim por trás desses bastidores ali, a produção ela é muito mais respeitosa com a mulher negra, necessariamente. O que é que você acha disso? Eu creio que não é uma equação exata, né? Não é determinante. Você tem uma equipe de negros e a representação ela ser mais democrática, mais inclusiva, não é uma coisa exata, mas acho que sim, acho que é diretamente proporcional às coisas. Se você tem uma equipe de cineastas que está envolvida num projeto, seja ele de série, de novela, de filme, e essa equipe ela tem uma gama de lugares de fala diferentes, né?
tem mulher negra, tem homem negro, enfim, ela dialoga com várias demandas sociais. Eu acho que a chance desse produto ele ter uma pluralidade é muito maior. Então, eu acho que quando você abarca essa diversidade de formar uma equipe diversa, plural, o resultado do produto ele tende a ser também plural, ele tende a dialogar com um público maior, um público diverso, e isso enobrece o produto e faz com que ele seja mais relevante, mais palatável a todos e mais democrático também. Beleza. E agora a gente vai para o nosso quadro Nota de Rodapé. Felipe, o Nota de Rodapé é um espaço para que você fale se houve alguma coisa curiosa, alguma dificuldade nesse processo aí de produção do seu trabalho. Teve alguma coisa? Conta aí pra gente. Teve dois momentos curiosos, né? O primeiro foi o pré-processo de escrita da pesquisa, que foi quando eu entrevistei a Sabrina Fidalgo, que é a cineasta do Rainhas, que é o curta-metragem que é objeto de estudo da pesquisa. E eu entrevistei ela por Skype 2 vezes. A primeira vez foi para a entrevista que foi publicada no Cinemação, né, que foi onde tudo começou. Acho que lá que a pesquisa começou a criar a semente e começou a brotar. E a gente fez essa entrevista por Skype porque ela é do Rio, então aqui em Salvador a gente teve que usar os meios virtuais para poder viabilizar. E tem aquela coisa, né, da conexão e vai, grava. Eu gravei todas as respostas dela no gravador para poder depois transcrever. E isso fiz 2 vezes e foi ótimo. Cada entrevista teve um viés diferente, porque o primeiro foi mais no Personal Viveto, que foi o curto anterior que ela tinha feito, e o outro, quando eu vi que ela lançou Rainhas e que tinha toda aquela temática da mulher negra no carnaval, né? Era uma desconstrução da rainha de bateria no carnaval carioca, então eu achei fantástico e corri atrás, falei com ela topou dar entrevista de novo e foi sensacional. E o segundo caso, que é mais hilário, eu tinha começado a escrever, né? Começar a escaletar e a desenvolver, anotar as citações que eu usaria na escrita do artigo. E aí, numa sexta-feira, a gente foi, depois da pós, para um barzinho no quintal e tal, um bar quintal. E aí, na hora de sair, eu deixei a minha bolsa, que estava com um caderninho no carro de uma amiga minha, que também fazia pós comigo, que é Carla. E aí, na hora que a gente voltou do bar, indo pra casa, vidro arrombado, carro arrombado e cadê minha bolsa? Aí eu, meu Deus do céu, roubaram a bolsa. 5 segundos depois, meu Deus, o bloquinho de anotações, cadê? E aí tudo aquilo que eu já tinha esquematizado, que já tinha, sabe? Já tinha psicografado ali naquele calor da pesquisa, eu perdi. Falei, meu Deus, como é que eu vou começar agora tudo do zero de novo? Aí foi aquela coisa, né? De você se acostumar, falar, vai ter que escrever de novo, vai ter que sair tudo de novo, claro que não vai ser igual. Sim. Mas isso me forçou não, essa pesquisa vai sair, vai ser tão bom quanto o que eu havia escrito. E isso é um caso que eu conto hoje, assim, hoje eu dou risada, mas na hora eu fiquei desesperado. Não, é tenso mesmo. E como é que foi a orientação do professor Sérgio Ribeiro? Essa parceria foi bacana? Assim, foi uma orientação bem tranquila, assim. Como eu já tinha, praticamente, né, um mapa da pesquisa já praticamente meio que formado, constituído, e ele já sabia disso porque no início da pós eu cheguei a falar que escrevia sobre cinema e tal, e aí eu já situei ele mais profundamente, né, sobre a minha ligação com o tema, o que é que me movia a escrever sobre aquilo, sobre o que eu já tinha escrito com relação ao tema. E aí ele foi me dando os toques, né, os recortes que eu deveria fazer, as referências que seriam melhor para essa minha abordagem do tema. Então foi uma orientação bem tranquila, assim, ele gostou bastante do tema e foi uma coisa que ele falou muito, foi a questão da diversidade da turma, né? Teve uma diversidade de temática muito forte e acho que de cada área teve um trabalho, assim. Isso enriquece ainda mais a turma, né? A nova geração de pesquisadores que a Unijorge cria a cada nova conclusão, a cada novo ciclo que se encerra. E foi bem massa, assim, bem tranquilo. Beleza. E esse foi o nosso Nota de Rodapé. E no seu trabalho, Felipe, apesar de você fazer o recorte para o cinema, você também fala de algumas produções de TV, né? E do audiovisual de uma forma geral.
Mas o que é curioso é que assim, você traz algumas produções que reforçam o estereótipo, mas também fala de algumas outras produções que vão para outros caminhos, assim, que já tratam a mulher de uma forma, a mulher negra de uma forma mais respeitosa, como deve ser. Enfim, quais foram essas produções que você, dentro da sua pesquisa, você identificou como o caminho é esse aqui? E queria que você também enfatizasse um pouco o Curta Rainha, né, de Sabrina Sim. Fidalgo, que Foi influenciou uma bastante, né, o seu dos trabalho. objetos de estudo. Sim. Com relação a esse recorte da pesquisa, eu recortei o cinema porque devido ao espaço curto, né, de você aprofundar o debate. Então eu tive que fazer um recorte dessa representação, não pude abarcar televisão, teatro, eu foquei no cinema. Isso não quer dizer que eu não tive como referências literárias e de objetos de pesquisa também outros meios, né, de comunicação. Sim. E porque eu acho que tudo é interligado, né? Toda essa construção ela dialoga entre si, ela coexiste. Então, eu tive como referência literária o livro do Joelzito Araújo, que é esse aqui, que é A Negação do Brasil, que é O Negro na Telenovela Brasileira. Foi um livro que eu li, fiz questão de ler porque ele faz um panorama geral assim, né, da questão da novela, porque a novela é um produto mais consumido no audiovisual brasileiro. Então, tem um alcance maior. Então, automaticamente, quando você tem um produto que é consumido pela grande maioria das pessoas, então esse produto ele causa um impacto de recepção ali muito forte. Então esse impacto ele pode ser positivo, pode ser negativo. E a partir dessa leitura eu comecei a desmembrar essas percepções, essas impressões que o Joelzito traz muito bem delineada no livro, de como é que se constituiu, né, essa construção estereotipada, estigmatizada do negro, e mais precisamente da mulher, né, que é o enfoque do meu trabalho. E é aquela coisa, a gente também não pode ficar só vendo a parte ruim da história. Tem uma parte também positiva que está em franca transformação, né? Tem novelas que já trazem um novo olhar com relação à participação do negro e da negra, né, na obra. Tem escritores também que já colocam o negro num papel já de destaque, mas não um destaque negativado. Então não adianta ele ter um papel central e essa participação no enredo ela ser caricata, ela ser rasa, ela ser tendenciosa, né? Tanto do ponto de vista social quanto do ponto de vista cultural e por aí vai. Então acho que gradativamente, claro que é um avanço ainda pouco, ainda tímido, mas é importante ser citado, é importante falar disso. Então, na pesquisa eu cito, né, algumas novelas que já mudaram um pouco esse viés de abordagem. Uma delas foi Escrava Mãe, que foi a telenovela da Record, de autoria do Gustavo Reis, com a direção do Ivan Zettel, e que trazia a Zezé Mota no papel de destaque, que é uma atriz fantástica, maravilhosa, não tem nem o que se discutir com relação à trajetória dela, né? Chica da Silva está aí para atestar isso também. E na novela ela tem uma participação importantíssima porque ela narra a história. Então você pegar uma novela hoje, em pleno século XXI, que uma negra é escrava, porque a personagem dela é uma escrava, e ela faz a narração daquela história, já é uma mudança, já é um deslocamento importante e significativo, né? Para toda essa dívida que a gente sabe que o Brasil tem com nós negros. E acho que é importante ser citado isso. Isso é só entre um dos exemplos, né? E claro que tem outras novelas, outros filmes. Agora o cinema está numa largada muito grande assim de filmes com personagens negras. A gente está chegando aqui já no final do nosso programa, estamos nas considerações finais e eu queria saber de você qual foi a motivação para que você escolhesse esse tema que você escolheu. Assim, eu acho que é curioso você perguntar essa questão da motivação, né? Porque as pessoas podem achar o que é que um homem negro escolhe falar sobre a mulher negra no cinema brasileiro. Então, eu vou só citar uma situação que ocorreu com relação a esse trabalho de pesquisa do Rainhas. Eu fui apresentar o trabalho no evento da Católica, né, que falava sobre, na Semana de Letras da Católica.
E todo ano acontece esse evento, é um evento ótimo de discussão, de debates, de trabalhos. E eu fui convidado a participar e apresentei o Rainhas, né? Apresentei meu projeto, falei sobre a pesquisa, sobre as motivações, as impressões que eu tive. E aí, depois eu saí, apresentei, foi ótimo, foi maravilhoso, a recepção foi super bacana. E quando eu estava no ponto de ônibus indo para casa, fui abordado por uma moça que estava na plateia e ela me indagou, assim, ela falou, eu adorei ouvir sua apresentação do trabalho e tal, gostei muito, quero te parabenizar e tal, mas vou te dar só uma dica. Lá você falou que você é negro. Você não é negro, não. Você não pode falar que é negro, não. Aí eu falei, como assim eu não posso falar que é negro? E aí ela falou, não, mas porque você sabe, né? Você não é negro, você pode ser mal interpretado, você pode estar num grupo de pessoas que sejam majoritariamente negras e se você falar isso vai ser uma ofensa, você pode ser questionado, ser rebatido com essa sua afirmação. Aí eu falei para ela que eu me identificava com o negro porque eu achava que era uma questão totalmente de identidade, não de fenótipo, porque nós sabemos que tem um colorismo, né, que tem várias tonalidades da negritude, digamos assim. E eu falei para ela, não, fique tranquilo, é uma questão de identidade. Eu me identifico como negro, eu me identifico como tal. Então, tudo isso já é válido. Para mim, já é super representativo isso. E você me perguntar isso, é inevitável lembrar desse questionamento que ela me fez. Porque eu acho que tudo é uma questão realmente de identidade. Assim, se você se identifica com aquilo, com aquele lugar, com aquela demanda, com aquele povo mesmo, né? Eu acho que isso é super válido. E a identidade, a minha identificação com o tema, com o cinema e com essa representação torta, rasurada e mal feita, me incomoda como espectador, como escritor também. E acho que isso é um fogo criativo que a gente não pode apagar, sabe? Você tem que dar vez a essas inquietações, essas provocações que você recebe. E foi a partir daí que eu já vinha de um processo de escrita do tema no site que eu escrevia na época, que era o Cinemação. E eu passei a voltar a minha coluna para essa questão mais discursiva, né? Mais identitária mesmo, mais antropológica, e trazer temas relevantes, né, do cinema, não ficar só naquela redoma da crítica dos filmes, de criticar roteiro, de criticar interpretações, de criticar a estrutura fílmica. Então eu quis trazer o cinema como uma forma de se discutir, de se debater temas importantes e urgentes. E aí eu passei a aprofundar nessa questão do cinema, na mulher no cinema. E quando eu fui chegando na época de finalizar a pós-graduação, aí foi inevitável. Eu já estava praticamente com um arsenal de pesquisa e de leitura, de filmes, né? Já muito latente, muito forte. E aí eu acabei, não, vou focar, vou aprofundar ainda mais essa minha inquietação mesmo, essa minha inquietação com relação a esse tema e vou trazer isso para uma coisa mais acadêmica, mais aprofundada, que a pesquisa dá esse embasamento, né, de você traçar um panorama da coisa e ver as causas, ver as consequências, ver os deslocamentos que estão ali envolvidos. Eu acho que isso é bacana, assim. Nossa. E o que foi que ficou de aprendizado? Assim, o aprendizado fica... É para a vida, acho que esse aprendizado dessa pesquisa, acho que é para a vida, assim, tanto para mim como homem, como gay, como negro, e tá tomando um espacinho ali para falar de um tema desse, que eu acho super relevante, apesar de eu não ser mulher, mas eu acho que o segredo do feminismo e do feminismo negro, né, fazendo esse recorte ainda mais específico, é não ficar restrito ao diálogo interno. Não pode haver essa unilateralidade da discussão, porque a proposta não é essa, acho que o objetivo não é esse. Acho que quanto mais reverberar a discussão, né, o questionamento, acho que mais válido, porque isso vai atingir uma quantidade maior de pessoas, as pessoas vão olhar o tema e as demandas por uma nova perspectiva
e, consequentemente, haverá uma mudança, haverá uma transformação. Então, eu acho que o aprendizado fica tanto para minha bagagem como escritor, que fica super enriquecida, até por escrever livro, escrever roteiros. Então, eu tenho que, a todo momento, me policiar para não reproduzir esses estereótipos, né, que são normatizados a tal ponto que a gente acaba reproduzindo sem nem perceber. Então, é uma coisa já natural. E aí você tem que estar atento e estar totalmente alerta para não estar reproduzindo aquilo. Reproduzir discursos é um perigo você ouvir, comprar aquela ideia e reproduzi-la sem ter um senso crítico para se autoanalisar e para analisar aquilo que está sendo falado, que está sendo proposto. Sim. E você já tem um desdobramento aí do seu TCC, né? Porque você talvez estreia aí um programa de entrevistas que tem a ver com a temática que você estudou. Sim, sim. O impacto do Rainhas foi tão grande assim, na minha vida como escritor e como criador de ideias, de projetos, que eu achei a pesquisa tão profunda, tão importante, né, de uma relevância tão válida, que ela não poderia apenas se restringir ao final da minha pós-graduação. Então, acho que a relevância, e acho que hoje em dia esse pensamento está muito em alta, assim, está muito em voga, que é essa questão da pesquisa acadêmica, ela não ficar restritiva só ao ambiente acadêmico. Você faz aquela pesquisa, entrega o professor, toma sua nota, pronto, ok, acabou. Não, eu acho que cada vez mais os pesquisadores, né, os graduandos ou os pós-graduandos, eles têm essa preocupação de fazer da pesquisa um objeto relevante de discussão e, mais ainda, também de transformação, assim, de você, a partir de um trabalho de pesquisa, você conseguir criar algo ou propor, né, projetos ou novas formas de se tratar aquela problemática que você traz na pesquisa. E isso também aconteceu comigo agora com Rainhas. Depois que eu terminei a pós, que recebi o certificado, o artigo devolvido, analisado, tá, pelo meu orientador, que foi o Sérgio Ribeiro, eu fiquei, não, esse projeto ele tem muita coisa, tem muita linha para queimar, então eu não posso ficar só com ele engavetado, parado, bonitinho, eu tomei minha nota e tal. Aí eu acabei meio que desmembrando ainda mais a discussão, né? O que eu não pude fazer na pesquisa acadêmica pela limitação de páginas, de espaço mesmo, eu acabei incorporando agora nessa nova etapa, que a partir desse projeto de pesquisa, eu desenvolvi uma série documental de nome homônimo, né? Rainhas da Resistência, só que não tem mais o subtítulo, porque eu não foco mais exclusivamente no cinema. Então é a mulher nas diversas instâncias de representação, né? Cinema, teatro, televisão, artes plásticas, então ele tem um diálogo mais abrangente. E ele é dividido em episódios, né? Cada episódio haverá a participação de uma rainha que vai ser escolhida e tal. Esse projeto está em desenvolvimento com a produtora de São Paulo, com a Academia de Filmes. A gente está conversando já num processo bem massa, assim, de troca e de participação com a equipe da produtora. Está sendo fantástico. E eu espero que em breve a gente possa se encontrar de novo em outro momento para poder falar sobre esse desmembramento do Rainhas, da minha pesquisa. Bacana, Felipe. E para quem quiser ler o seu trabalho, né, se aprofundar mais, ele está disponível em algum site, na biblioteca da universidade? Onde é que a gente encontra? Sim. Ele ainda não está disponível na biblioteca da Unijorge. Eu estou ainda articulando essa acessibilidade à pesquisa. Quem tiver interesse pode me procurar diretamente, que eu posso mandar o artigo em PDF por e-mail, mas logo eu vou estar disponibilizando ele no meu site, que é no Medium, ou então em algum site vinculado à própria Unijorge. E aí eu posso dizer para vocês futuramente. Bacana, velho. Muito obrigado, viu? Por nada, eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Massa, muito obrigado pela participação aqui no Monotemático. Eu quero agradecer também ao Centro de Estudos Afro-Orientais da Universidade Federal da Bahia, que concedeu aqui o espaço para que a gente gravasse a nossa terceira temporada. O Monotemático fica por aqui e até o próximo programa com mais um TCC em questão. Tchau! O trabalho do Felipe, ele é muito importante para os estudos culturais e para o momento que a gente vive, porque é uma espécie de denúncia, né? Quando ele chega e
e coloca claramente, né, que negros e negras, né, no cinema, no produto cultural fílmico, estão ausentes ou estão presentes de uma maneira subalterna, né, ele está, de certa maneira, se voltando para a indústria cultural, né, e meio chamando a atenção dessa indústria cultural no sentido de reverter, de mudar esse quadro, né. Isso eu acho também muito legal, esse trabalho, porque ele tem tudo a ver com os estudos culturais, porque se a gente lembrar da formação dos estudos culturais nos anos 50, eles surgem exatamente trazendo, até seria uma expressão hoje meio pejorativa, né, mas dando voz aos que vêm de baixo, né, ou dando voz às minorias. É importante lembrar que os estudos culturais surgem nos anos 50, na Inglaterra, né, um país que tinha sido praticamente destruído na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um momento de muitas perseguições a muitas minorias, né, não só aos judeus, mas a várias minorias. E claro que após a Segunda Guerra Mundial há uma grita, há uma necessidade, uma demanda social de correção dessa barbárie, né? Então eu vejo o trabalho de Felipe muito como esse aspecto de denúncia, né? De denunciar algo que não é coerente com a nossa formação e com a nossa trajetória histórica.